traga mais um para Cristo. E eu quero trazer isso para nós aqui em Soledade, traga mais gente para Cristo. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias então em Efésios, Novo Testamento, Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Eu vou estar lendo então a partir do versículo 22 até Efésios 6, versículo 4. Efésios 5, capítulo, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo, do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, já é o capítulo 6, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Meus amados, estamos aqui diante da tua santa palavra, santa e inerrante palavra, palavra que nos ensina, palavra que nos exorta, palavra que nos corrige, palavra que nos abençoa, nos dá direção, Pai. Eu quero, Pai, orar aqui pedindo que caia por terra agora em nome de Jesus todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito de engano, Pai, e que haja o mover do Senhor, porque tu já faz presença aqui, Pai, pelo teu Espírito Santo em nosso meio, e nós cremos no agir do Senhor, Pai, que venhamos ser uma família segundo os padrões de Deus, e que o Senhor possa, Pai, fazer que nós venhamos a crescer mais e mais como família em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar nos seus lugares. Então esse texto que nós lemos aqui de Efésios, ele faz um paralelo de marido e mulher com a Cristo e a igreja. Ele faz um comparativo entre o homem e a sua mulher e entre Cristo e a igreja. E ele diz: grande é o mistério. Se você for ver, quando diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão dois numa só carne, serão ambos uma só carne, isso é um mistério. Nós não conseguimos entender. A matemática que vocês estudam é 1 mais 1 significa 2. A matemática de Deus é 1 mais 1 significa 1. E a palavra de Deus nos diz que todos nós somos membros do corpo de Cristo.
Então todos nós formamos o corpo de Cristo, ou seja, todos num. Um corpo nós formamos em Cristo. Cristo é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. Você é o marido e a tua esposa é a tua mulher. Um corpo em Cristo, um corpo no casamento. Amém? Para vocês entenderem um pouco de Efésios, capítulo 5. Depois eu vou falar um pouco do capítulo 6, que daí fala de pais e filhos, a relação. Então, a nossa família ela é um projeto de Deus, foi criado por Deus, antes do pecado fazer parte da humanidade. E aonde que vocês acham que Satanás quer atuar com mais veemência? É dentro da igreja? Não, é na família. A família é dita por muitos como a célula da sociedade. E uma família bem estruturada, ela forma uma sociedade bem estruturada. Ela forma uma igreja bem estruturada. E aí a gente vê, o Brasil é assim, Estados Unidos é assado, porque as famílias são trabalhadas de uma forma diferente da nossa. Eu escuto pais dizerem assim: o que eu fiz para merecer um filho desse? E eu penso, mas não respondo muitas vezes para não ofender. Porque a resposta é: não deu educação. A educação faz com que teu filho cresça no ensinamento, e nós vamos falar depois sobre isso. A nossa sociedade anda perdida por tudo que a gente vê acontecendo. Pelas crianças já estarem soltas nos seus próprios conceitos. Pelos pais terem 5, 6 filhos e não conseguirem dar educação. E depois dizerem: eu dei educação para os 6 filhos. Se para dar educação para um é difícil, imagina para 6. Uma educação não é somente dar o alimento, a moradia. Ela vai muito além. Amém, queridos? Então hoje, mesmo vivendo num mundo extremamente conturbado, podemos desfrutar de um ambiente familiar saudável. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Mas tem que ter uma base que nós vamos trabalhar conforme a palavra de Deus nos ensina. E eu gostaria de levar vocês a vivenciar os pilares fundamentais para o relacionamento familiar. Quando você vai construir uma casa quadrada, retangular, ela precisa ter no mínimo quantos pilares? No mínimo 4. Então nós vamos falar sobre 4 pilares. Se tu fizer com 3, ela pode cair. E nós vamos falar onde estão fundamentados esses pilares também. Assim como uma casa precisa ter bons alicerces para permanecer em pé, a família também necessita de bons pilares para que fique firme. Amém, queridos? O nosso fundamento é quem? É Jesus Cristo. Amém. O nosso fundamento é Jesus Cristo. O nosso alicerce é Jesus Cristo. E sobre esse fundamento e sobre esse alicerce eu vou levantar esses pilares. Lembra da passagem da casa que ela é construída na areia e na rocha? A nossa casa deve ser construída na rocha, no alicerce, em Jesus. E ela precisa ter 4 pilares para que ela venha ter harmonia dentro do lar. Aonde faltar um pilar, essa casa pode pender para um lado, pender para o outro, e vai desestruturar a família. Então, precisamos colocar Cristo como fundamento para a nossa vida, e a palavra de Deus nos orienta a levantar 4 pilares. Eu vou mostrar para vocês. E temos que colocar em prática esses pilares, para que nós venhamos ter uma família saudável, que as nossas casas sejam ambientes saudáveis. Eu quero aqui enfocar um pouquinho, não fazendo apologia ou coisa assim, mas assim, muitas pessoas dizem: 2 mulheres podem ter um filho, 2 homens podem ter um filho. Biblicamente isso já é condenado, né? Biblicamente. Mas o pai tem um papel, a mãe tem um papel. Se essa criança tiver 2 pais ou 2 mães, elas vão ter aquele ensinamento ali.
Elas não vão ter o ensinamento do pai porque elas não têm um pai. Embora a pessoa tente ser o pai para aquela criança. Elas vão ter o ensinamento daquelas mães, mas não vão ter a presença de um pai. A Bíblia ensina a ter os fundamentos. E você acha que aquela criança vai crescer como? Vai aprender o quê? E vai ensinar o quê para os outros? Ela vai ensinar o que ela aprendeu. E aí o caminho vai ser contra a palavra de Deus. E nós temos a obrigação de trazer a verdade da palavra de Deus. Não condenando ninguém, mas trazer a verdade da palavra de Deus. Amém? Então o tema para hoje, a nossa ministração é sobre família. E o tema em si mesmo é os 4 pilares de uma família estruturada. Os 4 pilares de uma família estruturada por Deus. Repita comigo, os 4 pilares de uma família estruturada. Amém? Primeiro pilar dessa família é o amor do marido pela esposa. Você está com a Bíblia aberta aí, né? Então, Efésios 5, 25 ao 30. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Vocês viram? É isso que eu falei para vocês. O marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo, o noivo, ama a sua igreja. O marido deve cuidar da sua esposa, assim como Cristo cuida da sua igreja. O marido deve dar a sua vida, se for necessário, pela sua esposa, pela sua família, pelos seus entes. É ele que tem que botar a cara para bater, é ele que tem que ir à frente. A Bíblia diz que é ele que teria que trazer o sustento para dentro do lar. Ninguém condena a mulher a trabalhar, mas é ele que tem que trazer o sustento. A obrigação é do homem, biblicamente falando. E nós temos que cuidar muito quando a gente começa a trocar de função. Trocar de função, por exemplo, eu vou trabalhar e o marido fica em casa. Não é bíblico isso. Se precisar por um tempo, até pode ser. Mas tu tem que assumir o papel do homem. É o homem que coordena o seu lar, é o homem que toma a decisão. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. E a igreja não anda sem o cabeça. E a mulher não pode andar sem o cabeça. O corpo não se movimenta sem ter uma cabeça pensante. E essa é a função do homem. O texto deixa bem claro, eu estava olhando umas coisas que muito interessantes sobre o texto, que fala que os maridos têm que amar as mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Se vocês estiverem num barco assim, a esposa, o marido e o filho, eu já falei uma vez isso, se eu não me engano. E se você tiver que salvar marido, o teu filho ou a tua esposa, quem você deveria salvar, não quem você vai salvar. Eu não vou deixar você responder, né, porque fica feio, né? Mas você tem que responder assim: a minha esposa. Os filhos vêm em nossa vida e vão. A esposa, ela é carne da tua carne e é ela que vai ficar com você até os últimos dias. Os filhos vêm e vão. A esposa é a parte mais importante num casamento entre homem e mulher. Ela é mais importante que os filhos. E os filhos não podem atrapalhar o casamento, estragar o casamento. Como eu disse, os filhos vão e o casal fica ali sozinho depois, desestruturado. Então, se nós cumprir cada um o seu papel, nós vamos ter um lar feliz. E eu vejo famílias onde os papéis se invertem. Eu vejo igrejas onde o papel se inverte, onde existe uma pastora e o marido da pastora não é quem coordena a igreja, é a pastora. Mas biblicamente é o homem, o cabeça.
É o papel do homem, eu vou explicar outras coisas depois, mas é o papel do homem ser o líder, ser o cabeça. Isso não é desmerecer a mulher, mas é respeitar o que a Bíblia ensinou. Deus levantou homens para liderar. Deus levantou Moisés, Arão, Jacó, Isaac, Abraão, e tem N. Ele faz menção a Ruth, ele faz menção a outras mulheres. Cooperaram com a obra, mas Deus levantava homens para estar à frente. Quem que ia para a batalha? Os homens. E as mulheres ficavam cuidando da família e fazendo comida e cuidando dos animais. Amém, meu querido? Então temos que ter em mente isso, que essa é a função do homem. E agora eu vou um pouquinho além. Na língua portuguesa, a palavra amor ela tem vários significados. A Bíblia foi escrita no grego comum, chamado koiné. E nesse grego comum, o amor ele possui vários sentidos. Eu quero trazer aqui, por coincidência, ou melhor dizendo, por cristocidência, 4 sentidos do amor para nós estudarmos. Os principais: amor eros. O que significa amor eros? Um pouco você vai falar dessa palavra eros, né? Aqui diz amor romântico, amor de paixão e relacionamento entre um casal. Então vocês têm um amor eros, amor entre casal. E vocês podem diferenciar o amor para um amigo, um amor para um casal, um amor para um filho. São amor diferente, né? Não é a mesma coisa, né? O sentimento que é envolvido ali é diferente. Esse é o amor eros, amor entre casal. Aí tem o amor filia. O amor filia é o amor que ele é um amor de amizade que acontece entre companheiros, entre amigos e irmãos. E o amor estorge, eu falei para vocês, né? É o amor entre pais e filhos. Isso, entre pais e filhos. Estorge, amor entre pais e filhos. É um tipo de amor que não é o mesmo entre marido e mulher e que não é o mesmo com nossos amigos. Que as pessoas confundem muitas vezes. Tá, mas eu tenho que amar do mesmo jeito? Não, o amor tem vários significados. Isso nos ensinou a amar o nosso próximo. Mas agora eu quero chegar no amor que vocês conhecem e já ouviram falar, que é o amor ágape. É conhecido, vocês nunca mais vão esquecer, como o amor perfeito. É o amor de Deus para conosco. É o amor de Cristo para com a igreja. É o amor que Paulo está falando aqui em Efésios 5. O amor perfeito. E se vocês quiserem entender o que é amor perfeito, eu sugiro que em casa vocês leiam 1 Coríntios 13, que fala que o amor não se ufana, não se ensoberbece, não pensa nos seus próprios, as coisas próprias para você. O amor, ele tudo suporta, tudo crê. E lá no finalzinho, o que diz? Pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos esses é o amor. Veja bem, o amor está acima da fé, o amor está acima da esperança. O amor verdadeiro que vem de Deus. O amor sacrificial de Jesus pelos homens. O apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele usou esse amor ágape, que possui esse sentido que eu falei, o amor perfeito. O amor que não pensa em si, mas pensa nos outros. Ou aquele amor que eu tenho para a minha vida, eu vou ter para com o outro também. Eu alimento o meu corpo, cuido do meu corpo, então eu vou levar para o meu próximo a mesma coisa. O bem que eu quero para mim, eu vou levar para o meu irmão. E o amor, então, de Deus pelo homem é assim. E nós precisamos colocar isso em prática, em sentidos práticos. Isso exige de nós uma ação de querer amar. Ele é incondicional. Eu não posso dizer assim, eu não gosto do Vinícius porque ele é chato. Eu não gosto do Paulinho porque não fala comigo. É incondicional. Cada um tem uma personalidade. O caráter em si tem que estar em Cristo, mas a personalidade de cada um de nós é diferente e nós temos que amar nosso irmão do jeito que ele é.
Às vezes é difícil, né, amar desse jeito, que quando uma pessoa que pisa no calcanhar. Então esse amor é incondicional e os 4 sentidos deles independem de sentimento. Não precisamos ter sentimento, precisamos ter escolha, uma escolha querer amar. O modelo desse amor é o amor de Cristo. Veja no versículo 25 que nós lemos. Voltarem no 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a ponto de a si mesmo se entregar por ela. Esse é o amor perfeito, amor ágape. Agora eu quero ir para o segundo pilar dessa família bem estruturada. Primeiro, o amor do marido com relação à esposa. Agora é o respeito da esposa pelo marido. Repita comigo: o respeito da esposa pelo marido. Efésios 5, continua no Efésios, né? 22 a 24 e 33. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Amém? Quando a gente prega sobre isso, muitas são as mulheres que dizem: eu tenho que se sujeitar ao meu marido. Teu marido é um cara temente a Deus, é um homem temente a Deus, é um homem que está sob a tutela de Jesus, ensinamento da palavra. Ele está pregando a palavra, ele está ensinando a família os caminhos da palavra de Deus. E isto instiga a mulher a amar e a respeitar e a honrar já o seu marido. Só que as pessoas dizem: viu, mulher, tu tem que se sujeitar a mim. Não é assim. Se a mulher tem que se sujeitar ao marido, o marido tem que amar a sua esposa. Mas eu amo minha esposa, mas o que você faz não condiz com o que a palavra ensina. Então o marido, amando a sua esposa, a esposa, ela se sujeita automaticamente ao seu marido. A função da esposa é cuidar dos filhos, a função da esposa é zelar pelo casamento, é ser a auxiliadora do marido, é ser a pessoa que orienta, dá sugestão para o marido, mas é ele que decide, é a pessoa que vai lá e fala: ó, meu amor, é assim que eu acho que tem que ser feito, porque tu está um pouco bravo, de repente, repensa aí, ó. Essa é a função da esposa. Essa é uma família bem estruturada. E o texto diz aqui que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da esposa. Então a esposa, ela deve se sujeitar ao marido. Em que sentido? Honrando e respeitando o seu marido. É nesse sentido, não no sentido que as pessoas falam aí fora. Tudo que eu falar tem que fazer, tem que ser submissa a mim. Não. Nós vamos ver a diferença entre o homem e a mulher. Não está nisso. A parte posicional, estrutural, nós vamos falar sobre isso. A submissão, ela é muito controversa. Mas, se nós analisarmos o que o Paulo falou, nesse versículo 33 aqui, que diz: cada um de vocês ame a sua mulher a si mesmo, como a mulher trata seu marido com respeito. Esse é o texto. Nós podemos perceber que a submissão aqui nada mais é do que respeito. A sua mulher, também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trata o marido com todo o respeito. Isso é submissão. Honrar e respeitar o marido. A diferença entre o homem e a mulher, ela é funcional e não posicional. O que é funcional? Deus estabeleceu que o homem tem que fazer essas coisas que eu falei, e a mulher tem que fazer essas outras coisas. Mas a posição do homem e da mulher diante de Deus é a mesma, não tem diferença. Deus ama você, mulher, Deus ama você, homem, do mesmo jeito. Não vê diferença, não faz acepção de pessoas. Mas na parte funcional, o homem tem uma missão dada por Deus e a mulher tem outra.
Não é eu que estou falando. Se alguém não gostar, é a palavra de Deus. E como eu sempre digo aqui, a gente tem que trazer o que Deus manda trazer, não o que as pessoas querem ouvir. Porque a gente quer ter famílias bem estruturadas no ensino da palavra de Deus, no crescimento da palavra de Deus. E nós vamos falar dos filhos daqui a pouco. Aguarda um pouquinho, filho. Nós vamos falar de vocês também. Então, o homem ele não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. São iguais perante Deus. Mas a parte funcional é diferente. Submissão significa ter respeito. A posição estabelecida por Deus ao homem. A mulher tem que ter respeito. E o homem deve amar a sua esposa. Tá, mas o homem deve amar a sua esposa, então a esposa não deve me amar? Sim, a esposa também deve te amar. Mas o amor do homem deve ser de maneira como se fosse colocar a mulher e as crianças embaixo de suas asas, assim, proteger como Deus faz com a igreja, né? Proteger a sua família. Esse amor, né, está acima. E também a mulher que não respeita seu marido, ela influencia seus filhos a não respeitarem as autoridades, a não respeitarem o pai, a não respeitar o pastor, a não respeitar os líderes, a não respeitar as pessoas. Veja bem, ela influencia seus filhos. Quando o pai fala uma coisa, por mais que a mãe não concorde, ela deve depois falar com o marido, mas não na frente do filho. E vice-versa. Um não tem que tirar a autoridade do outro. Porque depois a criança sabe como fazer para conseguir o que quer, porque ela já viu como é que é feito. E a gente sabe como é que é. A gente já foi criança, a gente sabe como funcionam as coisas. Por isso que diz que a pessoa de mais idade, ela é como se fosse um ancião, ela consegue ensinar os mais novos, né? Eu já passei por tudo isso, não faço assim. A pessoa faz, cai, levanta, depois fica velho, vai ensinar seus filhos e faz a mesma coisa. Feliz é o filho que ouve ao pai. Feliz é o filho que ouve a mãe. Amém? Amém. Terceiro pilar, então, para uma família bem estruturada mediante a palavra de Deus, é a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Diga comigo, a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Já entremos no 6 agora. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a palavra aqui diz que é para nós não irritar nossos filhos, a ponto de gerar brigas, discórdias. Vocês sabiam que a criança ela deve ser ensinada até os 5 anos? No máximo até os 6 anos, até os 7 anos? Isso é estudos que mostram. Que tudo que você ensinar para a criança, quanto mais novo, quanto mais nova ela for, ela vai assimilar bem melhor. Depois dos 6, 7 anos, você até pode falar, mas muitas vezes você não vai conseguir mudar aquela criança. Aí, depois dos 7 anos, dobra teu joelho no chão e oração. Porque só falar não vai adiantar. Mas eu quero dizer para você, pai, mãe, existe uma coisa chamada vara. A vara da disciplina. A gente tem que falar baixinho, porque hoje em dia tu não pode dar uma varada no filho mais, né? Tu pode ser preso por causa disso. Mas a Bíblia ensina que a vara corrige. Por que a Bíblia fala da vara? Por que ela não fala do sapato da mão? A mão foi feita para abençoar, não para bater. Um sapato, se tu der uma sapatada num filho, tu vai desmontar teu filhinho pequeno, né? Só que a vara, tu bate não com muita força, ela vai ficar um vergão e arde, dói, né? E aí o filho sabe o que aconteceu e vai começar então a não fazer mais aquilo, vai corrigir. Mas eu nunca vi dizer que um pai que disciplina o filho corretamente matou seu filho. Tem uma lei que tu não pode bater no filho, claro, tu não vai bater, mas tu vai disciplinar teu filho.
E olha que coisa interessante. 2 aspectos que podem causar ira nos seus filhos. Primeiro, a falta de educação. E segundo, o excesso, o exagero na educação. Olha o que diz Provérbios. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Então veja bem, a vara, ela dá sabedoria, ela dá ensino, mas a mãe, pai, que não disciplina seu filho, que não usa essa vara, faz com que a criança venha envergonhar o seu pai e a sua mãe. Porque essa criança, eu já vi criança de 8 anos que chega a dar medo no adulto, parece um marginal. Já vi criança de 8, 9 anos com arma na mão. Que educação foi dada para essa criança? Mas se você tiver a necessidade de usar a vara, você vai ter que usar a vara. Às vezes não se faz necessário, mas quase sempre se faz necessário. E quando que você vai usar a vara? Nas crianças grandes? Não! Na criança pequena. Ensina a criança, o caminho que ela deve andar. E nem quando for velho se desviará dele. É a criança, até 7 aninhos ali. Usa a vara. Eu não era cristão quando era novo, mas a minha mãe usava a vara em nós. Eu me lembro. Nós tínhamos que sair correndo às vezes, e meu pai dava risada, né? Mas ela usava a vara. Outra coisa, então, quando você exagera na educação, Provérbios 19:18, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então você tem que castigar, tem que disciplinar, mas com moderação. Você não vai pegar aquela raiva que você está, que não é benéfica, não é pecado, inclusive, e vai descontar no teu filho. Muitas vezes o correto é você esperar se acalmar e depois chamar teu filho. Vem cá, tá aqui, você vai levar uma varada agora, sabe por quê? Então tu sabe, né? Então, tá aqui a varada, a criança vai sair chorando com o verdãozinho ali, mas ela sabe porque ela está apanhando. Porque se você estiver muito bravo e pegar e vai dar uma varada, você vai dar com muita força e aí pode chegar a ponto de matar, fazer lesão, ter que internar, fazer antibiótico, outras coisas. Então a Bíblia está dizendo, não a ponto de matar uma criança, de deixar a criança doente. Tem que ter limite. A gente tem que saber que é disciplina, não é descontar a raiva na criança. E também, a educação ela envolve 2 aspectos. A instrução formativa e a disciplina corretiva. Isso tem que andar junto. O que é instrução formativa? É o pai ensinar o filho, a mãe ensinar o filho. Você está instruindo, então é instrução formativa. Está formando a criança na instrução. E Provérbios diz assim, então, como eu falei, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança. São muitos pais que a gente vê que não ensinam as crianças. Ensina a criança no caminho. O caminho é Cristo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não leva ninguém a pecar. A palavra de Deus não leva você para o mau caminho. A palavra de Deus é santa. Ela leva você a ter um caráter de Cristo. Ela leva você a ter uma vida plena em Cristo. Jesus veio para termos vida em abundância, com qualidade. Mas se você não ensinar conforme os princípios de Deus, tem coisa errada. E o segundo ponto, então, que é a disciplina corretiva, Provérbios 13:24 diz, o que retém a vara, aborrece seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. Ou seja, desde novinho, você vai disciplinar o teu filho. Como aborrece o filho? O filho perde o respeito se você não só fala. Chega de falar, não quero mais escutar, não tem mais respeito. Então de vez em quando tem que usar a vara. A vara da disciplina a gente chama. Só que a instrução formativa e a disciplina corretiva tem que andar junto. Tem pais que ensinam. Então,
instrução formativa, mas não disciplina. Não vou bater no meu filhinho, coitadinho, mas é inocente. Engraçado que a Bíblia diz que todos pecaram, né? Inclusive o inocente que você está dizendo ali, né? Você está criando um monstro e não sabe. Então, disciplina. Vai doer o coração? Claro que vai. Mas tu sabe que pelo futuro tu vai agradecer. Tem pais que abusam bastante da disciplina corretiva. Vem cá que tu vai apanhar. Vem cá. E a criança muitas vezes nem sabe por que está apanhando. Então tem que andar em equilíbrio. Você ensina, a criança continua errando, você disciplina. E na hora de disciplinar você vai e diz, filho, eu estou te disciplinando. Você fez aquilo errado, já tinha te falado, agora tu vai apanhar a vara aqui, para aprender a não fazer mais errado. Te garanto que 1, 2, 3 no máximo a criança já muda. E a pergunta que eu faço é: quem faz assim? Quem faz assim? Quem que aprendeu assim? Porque na verdade, ou tu aprende na igreja, alguém vai ter que te ensinar. Se tu não aprendeu, como é que tu vai saber fazer? Cada um tem uma maneira. Então, primeiro deve vir a educação, que você fala para o teu filho, depois você corrige. E o quarto e último pilar da família, então, estruturada, é a obediência dos filhos na relação com os pais. Repita comigo: a obediência dos filhos na relação com os pais. Efésios 6, 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Amém. Esse texto, se você quiser ler depois, vai estar lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, quando fala dos mandamentos. E aqui Paulo está fazendo referência dos 10 mandamentos, lá quando diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. Veja bem, filho, veja bem, filha. É promessa de Deus que se você fizer tal coisa, você vai durar bastante tempo sobre a terra que Deus te deu, sobre essa terra. Você quer viver bastante, filho e filha? Honre teu pai, honre a tua mãe. O texto diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que Deus te deu. A gente vê muitos filhos morrendo cedo, né? Por que será? Honrar os pais? A gente não sabe. Então, a palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer seus pais, citando esse texto que eu falei de Êxodo 20, 12. E os filhos devem obedecer aos pais, porque se eles obedecerem, eles vão receber a promessa de Deus. Todo mandamento de Deus, ele traz uma promessa. Quando Deus manda uma coisa, ele te dá depois uma promessa atrás disso. E no caso dessa promessa, você vai viver bastante sobre a terra que Deus te deu. Tem pessoas aí vivendo 90, 100 anos, né? Devem ter honrado bem seus pais, sua mãe, né? Porque senão, não ia viver tanto tempo assim. Aí é bíblico. Então Deus zela pela autoridade paterna. Então, tem esses 4 pilares que tem que estar em harmonia, cada um na sua função. Baseado nisso, eu quero trazer 4 aplicações práticas, 4 de novo, para nós encerrarmos. Que está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 21. Eu vou falar na sequência de Colossenses. No versículo 18 diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Se você está no Senhor, sujeite-se a seu marido. É o que o texto diz lá em Colossenses, é outro texto. Continuando no 19: homens, maridos, ame cada um a sua mulher e não tratem-a com amargura. Não seja grosso com ela, ríspido. Isso não convém para o amor. Né? Tem muitos maridos que param de chamar a esposa de amor, né? Passa a ser até uns apelidos meio feios, muitas vezes, né? Mas o texto aqui, agora de Colossenses, diz isso, que não é para tratar com amargura, é com mansidão, é com carinho, é com respeito também. Por que vocês acham que muitos casais hoje em dia
se separam logo que casam. Acabou o amor. Não, não é o amor. Acabou a paixão, a atração, essas coisas. Acabou, porque o resto nunca teve. Nunca se teve respeito. E a gente não vê mais nem pessoas casando, né? Porque hoje em dia, na época da Bíblia, tu tinha que ter um dote para poder casar e ter a primeira mais velha, depois a mais nova, não se dava a primeira mais nova. Hoje em dia, tá tudo solto, cada um faz o que quer e é assim. Para que vai casar, né? Não precisa mais. Mas se você sabe que aquilo que você quer você não vai ter, você vai querer casar, né? Ainda tem pessoas que prezam, que primam pelo casamento, mas dá para contar nos dedos. No versículo 20 de Colossenses, é tudo na sequência, que é a terceira aplicação prática. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Deus se agrada que vocês obedeçam os pais de vocês. Cristo, como filho, obedeceu a Deus. Ele veio aqui para morrer por nós, né? E morreu sendo obediente até a morte. Perfeito sacrifício, sem pecado, obra da cruz aceita por Deus para se tornar o Salvador das nossas almas. Aleluia! Amém. E quarta aplicação prática, pais. Pais, versículo 21. Não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Quando você irrita demais o teu filho, se ele não pode fazer nada, ele vai ficar desanimado, ele vai ficar prostrado e muitas vezes até deprimido. É o texto que diz isso. Ah, mas eu estou pecando de um lado aqui e tal, então vamos orar para Deus, para que Deus faça com que certas coisas venham mudar dentro do nosso lar. Eu sugiro, pelo menos uma vez por semana, os 4 aí se ajoelhar, os 3 ali se ajoelhar, no sofazinho, não sei onde, lá e vamos orar. Quem começa? Pai. Então o pai começa, agora vai a mãe, depois o filho, depois a filha, ora ali, 15 minutinhos os 4 orando ali, pedir para que Deus abençoe o lar, a família, pedir para que Deus ensine, capacite. Pelo menos uma vez por semana, 15 minutinhos, orar junto, a família toda. Quando está na mesa, na hora da oração, antes de comer, falar uma palavrinha de Deus ali, né? Mostrar o que Deus ensina. Não pode comer com o celular na mesa, isso não é Deus. Respeito aqui, o celular fica de lado. Depois que tu comer, tu vai pegar o celular. Todo mundo come junto, não pode comer agora ou depois. Tem que ter os ensinamentos. Amém, meus queridos? Amém. Para finalizar então o sermão, quero dizer que esses são os 4 pilares de um ambiente familiar saudável. Sempre que uma família revela alguma desestrutura crônica ou passageira, algum desses pilares está sendo negligenciado. Precisamos colocar em prática os pilares essenciais de uma família descritos na palavra de Deus, para podermos desenvolver um ambiente familiar saudável em nossas casas. Amém? Às vezes não é fácil, eu sei, mas é a minha responsabilidade. Se meu filho estiver fazendo uma coisa errada, ou minha esposa está passando alguma dificuldade, é a minha responsabilidade. Eu não estou orando adequadamente, alguma coisa estou deixando de lado. Então a maior responsabilidade foi dada para o homem. Ele é o responsável. Amém, queridos? Amém. Vamos louvar o Senhor. Então eu convido os irmãos a passarem aqui na frente, que eu vou estar colocando então um louvor para nós, como família, orar, depois interceder, pedir para que Deus se mova em nosso meio, para que Deus conduza a nossa vida. Vou pedir que os irmãos venham aqui na frente e vamos cantar esse louvor de mão dadas, aí como família que somos em Cristo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh Deus, estamos aqui diante da Tua santa palavra, Pai, eu quero ver o Teu agir, o Teu mover em nossas vidas, Senhor. Somos corpo de Cristo, Senhor, e estamos aqui de mãos dadas, aqui como família, família diretamente, intimamente, mas família no corpo de Cristo, Pai. E queremos ver o Teu mover sobre a Tua igreja, Pai. Que o Senhor vá corrigindo cada um de nós aonde tem que ser corrigido, mas que nós venhamos ter um coração, não de pedra, de carne, que está aberto para receber o ensinamento da Tua palavra, para que venhamos a crescer na Tua palavra de maneira a saber dar a educação correta para nossos filhos e vencer como corpo e família, Senhor. Esteja direcionando nossa vida, Pai, dando um novo coração.
vi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Oh Senhor, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh Senhor, que venhamos ser uma família do Senhor, que possamos orar uns pelos outros. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a ti, Senhor. Estamos aqui, Pai, diante da tua palavra e queremos ver o mover do Senhor nas nossas famílias, que possamos realmente buscar o Senhor como homem do lar, como cabeça do lar, e a esposa que venha honrar o seu marido, os seus filhos que venham respeitar os seus pais, e os seus pais que não venham levar os filhos à ira, mas que o Senhor possa cada dia mais, Pai, fazer com que a nossa vida esteja na tua presença, Pai. Nós precisamos de ti, queremos ver o teu mover em nossa vida. Te manifesta, Pai, para nós, Pai. Com o teu Espírito Santo nos ensina, Senhor. Nos ensina a tua palavra, Senhor. Muitas vezes nós somos carrancudos, muitas vezes não queremos aceitar o aprendizado, mas é a tua palavra que nos ensina, e que o Senhor possa, Pai, fazer com que o nosso coração, Pai, venha a ser um coração de carne realmente, que receba a tua palavra.
Porque a tua palavra diz: eis que a porta estou e bato. A porta é o coração, e quem bate é Jesus. Queremos deixar o Senhor entrar e fazer morada em nossas casas, em nossas famílias. Que Jesus possa entrar e ver que naquela família há a presença do Senhor, que naquela família há oração, que naquela família há intercessão, há jejum, há transformação, há um homem que preza pela sua família, há uma mulher que honra e respeita o seu esposo, há um filho que honra seus pais, há uns pais que não irritam seus filhos a ponto de, muitas vezes, disciplinar com força demais, a ponto de matar, como diz a tua palavra, Senhor. Então que o Senhor venha abençoar cada um de nós, em nome de Jesus, abençoar os pedidos de oração que estão nessa caixinha, Pai, abençoar desde já, Pai, a viagem de cada um para o seu lar, para a sua casa, Pai, direcionando as nossas vidas na Tua presença, Pai, que venhamos ter famílias cada dia mais, que venham trazer outras pessoas para a casa do Senhor. Esse é o propósito da nossa igreja, trazer mais um para Jesus, Pai. Queremos ver mais pessoas aqui, na presença do Senhor, aprendendo a Tua palavra, aprendendo o ensino da Tua palavra, Pai, unidos em amor e braços dados, num só propósito. A Tua palavra diz que onde tivesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria lá, e tudo aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu, Pai. Nós estamos aqui fazendo a oração da concordância, pedindo o mover do Senhor, Pai. Eu abençoo cada um que aqui está, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, a dificuldade de cada um, mas o Senhor é o Deus que provém o melhor, o Senhor é o Deus que supre as necessidades. Se você precisa, clame ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso que rege o universo. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe cada um. Vamos para os seus lares na paz do Senhor. Amém?